Olá, tudo bem? Nosso foco de hoje é falar de um dos 7 desperdícios do Lean, que é o desperdício com transporte, tá? O que vem a ser isso? Esse desperdício é transportar matéria-prima de um lugar para o outro, durante todo o processamento da empresa, tá? Bom, apenas dois conceitos importantes inicialmente, que é diferenciar o desperdício de movimentação com o de transporte, tá? Muitos confundem isso, é bom relembrar sempre isso, tá? O desperdício com movimentação é o desperdício que é o tempo dedicado no processo para deslocar pessoas da equipe de um lugar para o outro. Então a equipe, por algum motivo, ela anda muito no trabalho, né? Isso desprende um tempo muito grande dela e ela tem um resultado abaixo do esperado de desempenho, tá? Porque ela perde tempo andando muito, movimentando muito, tá? O de transporte é um tempo dedicado no processo para transportar matérias-primas do processo, tá? Então, a matéria-prima, por algum motivo, ela é deslocada de um lugar para o outro durante o processo inúmeras vezes, tá? Então, esses são dois conceitos importantes inicialmente, tá bom? Bom, beleza. Por que o transporte é um desperdício? Porque ele não permite transformar o quê? As entradas no processo em saídas, tá? Tudo que entra em algum resultado esperado, tá bom? Quer dizer isso, por exemplo, imagina um hospital, tá? Um serviço hospitalar. O que entra no hospital? Entra um paciente a ser tratado, certo? O hospital, por sua vez, ele tem processos internos, tem a parte de exames, tem procedimentos, tem ali, por exemplo, normas internas, né? Medicamentos ministrados pelas equipes. E sai o que do hospital? Espera-se sair pelo menos, né? Um paciente tratado, certo? Nesse sentido, né, no bom sentido, o paciente é um produto, tá? Nesse processo, viu? Então, acontece, esse paciente, por ser matéria-prima, nós temos que pensar o quê? Em transportar menos ele, em deslocar menos ele de um lugar para o outro. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter um hospital com esse desperdício menos existente e o hospital tem um desempenho maximizado, tá? Então, perguntas que surgem nesse sentido. Será que a distância entre o leito do paciente que ele está até, por exemplo, o local do raio-x é perto? Será que o leito que ele está em relação ao local que faz exame de sangue está perto? Tomografia está perto? Enfim, os exames existentes no hospital. Eles são perto do paciente ou são longe do paciente, né? A equipe de fisioterapia, será que ela está perto do paciente ou está longe, né? A UTI, se ele passar mal, ficar um pouquinho, né, ruim de saúde, a gente consegue transportar ele para a UTI de forma rápida, curta, ou está bem longa, distante? Nesse caso, a gente sabe que no hospital os desafios são grandes, né? Existem inúmeros leitos, né? Diversas áreas, não é tão simples assim. Mas de repente a gente pode pensar assim: quais são os pacientes que mais estão usando, né, esses recursos? E aí esses pacientes ficarem de fato mais próximos, né, desses locais. E numa eventual circunstância, a gente pensar: é possível tais condições, tais procedimentos serem feitos no leito do paciente para evitar que ele desloque para esses lugares? Ou, se for deslocar menos, né? Tornar os acessos mais próximos, né? Transportar menos pacientes, por exemplo. Essa que é a ideia. Então, é comum pensar nisso, tá? Há outros exemplos que surgem, né? Na área de banco, por exemplo. Banco, né? Quem usa banco, né? Nós aqui, por exemplo, usamos bancos, né?
No banco tradicional, é muito comum que você ir na fila de triagem, aí você pega uma senha, né? Você quer, por exemplo, desbloquear seu cartão, né? A senha do seu cartão. Você passa na triagem, pega a senha do atendimento do caixa, aí você vai lá, aguarda a sua vez chegar, né? Você desloca para o caixa, do caixa você desloca para o caixa eletrônico, você quer fazer essa operação com a senha já destravada, retira o dinheiro, por exemplo, e vai embora. Então, olha quanto você, cliente, que é a matéria-prima de um banco, tá? Transportou muitas vezes, né? O banco conseguir, então, por exemplo, transportar menos clientes, vai ser um banco que mais robusto, com menos desperdício de tempo, movimentação, recursos, insumos, filas. Quer dizer isso, tá? Essa é uma tendência muito grande, né, também, que a gente tem visto nos bancos, né, mais novos que estão surgindo, que são bancos que você não tem todo esse processo sendo feito. Você faz coisas simples como essa de casa, no celular, aplicativo. Então, perguntas que surgem são essas no banco. Será que tem como fazer coisas pelo celular, aplicativo? Ou no próprio caixa eletrônico, eu consigo nesse caixa eletrônico acessar o comando para desbloquear o cartão, por exemplo, de modo mais fácil, mais seguro? Tem que ver isso aí, tá? Então, um banco que consegue fazer esse tipo de abordagem, ele gera o quê? Mais desempenho no processo, mais rapidez no processo, menos filas, menos custos, muito mais barato. É por isso que esses bancos mais novos estão conseguindo ter custos menores e, com consequência, nos passar o quê? Juros menores também, tá? Então, esse tipo de abordagem leva ao ganha-ganha, né? Efeitos colaterais, então, que o transporte gera em processos, né? Gera elevado tempo de processo, um processo que deveria ser rápido, torna muito mais lento, demorado, tá? Cada caso é um caso, cada ramo é um ramo diferente, tá? Mas tem ramos que pode gerar filas também, tá? No caso do banco, esses processamentos excessivos com o transporte de pessoas, matérias-primas, gera filas também, né? Também pode ser que você precise de mais áreas internas para poder alocar máquinas, alocar algum tipo de recurso, porque esse transporte existe, né? Outro tipo de abordagem de efeito que pode surgir é o que? É a necessidade de mais equipamentos, mais recursos, mais insumos, mais acessórios, mais dinheiro até, elevando o seu custo no seu negócio, tá? Então, o transporte é um conceito simples, mas que, se não for trabalhado, não for compreendido e não for enxergado como um desperdício, ele pode acarretar em mais custos no processo, porque transportar a matéria-prima de um lugar para o outro, ela exige realmente algum recurso, algum tempo de alguém para fazer isso, né? Isso aí piora o desempenho da empresa, certo? Bom, causas disso. Quais são as causas de transporte excessivo, né? Pode ser, por exemplo, o fluxo, né, do processo muito truncado, muito burocrático. Isso leva a um transporte mais excessivo, tá? Porque tem um fluxo muito truncado, muito travado, tá? Outra causa que pode surgir é o layout ruim. Layout é a arrumação dos recursos, né? Como estão organizados na empresa. Se for um layout que você tem ele montado, que não esteja numa sequência lógica ou coisas muito distantes uma das outras, leva ao aumento de transporte também, tá? E outra causa é a falta de visão mesmo da equipe, né, da gestão, enxergar que transporte é um problema, é um desperdício, que se você não minimizar esse transporte, você vai ter sim um processo mais trabalhoso, oneroso, mais truncado, mais travado, tá? E com mais custos. Bom, medidas para isso então, ações para isso.
enxugar mesmo o processo. Eu consigo tirar etapas, tornar elas mais fáceis por aplicativos? Ou será que a minha etapa é importante mesmo? Tem que fazer isso? Eu não posso de repente juntar duas etapas numa pessoa só? Ela ter autonomia de fazer mais coisas do que picar muito, né, isso no processo? Enfim, são reflexões. Então, enxugar é nesse sentido, tá? Organizar é em relação à arrumação mesmo, a tornar coisas que estão usando muito mais próximas, né? E tornar um processo mais ágil, mais inteligente, mais simples possível, né? Tá certo? Então, desperdício com transporte é um desperdício que você tem que pensar, né? É bom estar refletindo sobre isso e diminuir esse transporte o máximo possível, transportando menos matérias-primas, né, de um lugar para o outro, tá? Essa que é a ideia, certo? Tendo dúvidas, me chama aí no WhatsApp, no telefone, no e-mail, no direct, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Até a próxima, obrigado!